Olá! Na aula anterior, nós fizemos um estudo sobre os capacitores e aprendemos a calcular a capacitância de um capacitor que possui armaduras placas paralelas. Hoje, nós vamos continuar o estudo dos capacitores, mas nós vamos ver em específico os capacitores esféricos e o capacitor cilíndrico. Vamos supor que nós tenhamos um capacitor com armaduras esféricas de raio R1, a esfera azul, e raio R2, a esfera verde. Suponha também que a armadura azul ela tenha adquirido uma carga positiva e a verde, pelo processo de indução, adquire uma carga negativa. A diferença de potencial desse capacitor é dado pelo potencial da positiva menos o potencial da negativa. Nós sabemos, da aula de lei de Gauss, que o potencial de uma esfera é dado por 1 sobre 4π vezes Q dividido pelo raio. O potencial, então, da esfera positiva vai ser dado por 1 sobre 4π vezes Q dividido pelo raio R1. E o potencial da esfera negativa é 1 sobre 4πε vezes Q dividido pelo raio R2. Se nós resolvemos essa conta colocando Q sobre 4πε0 em evidência, nós vamos ter que a variação de potencial é Q sobre 4πε0, R2 menos R1, vezes R1 sobre R2. Nós sabemos que a capacitância é dada pela razão entre a carga e a diferença de potencial. Se nós passarmos essa diferença de potencial para cá dividindo e todo o resto para lá multiplicando, nós vamos tirar que a capacitância vale 4πε0, R1 vezes R2, dividido por R2 menos R1. Agora nós vamos fazer um caso especial em que não há duas armaduras, há apenas uma das armaduras do capacitor. Vamos supor que não exista essa armadura verde externa, só existe a armadura interna R1. Para nós calcularmos a capacitância, nós vamos supor que o raio da armadura R2 seja infinito. Quando nós fizermos isso, para facilitar, nós vamos dividir por R2 tanto o numerador quanto o denominador, para não alterar a fração. Nós vamos ter que esse limite vai ser igual a 4πε0, limite, quando R2 tende a infinito, de R1 sobre 1 menos R1 sobre R2. Como o R2 tende a infinito, nós temos que esse valor aqui tende a zero. Ou seja, a capacitância ela vai valer 4πε0 vezes o raio da esfera. Agora nós vamos ver o caso para o capacitor cilíndrico. O capacitor cilíndrico vai ser um pouco mais complicado, porque nós ainda não aprendemos a calcular a diferença de potencial de um capacitor cilíndrico. Bom, nós vamos aplicar a lei de Gauss e nós vamos tirar que o campo elétrico num capacitor cilíndrico vale Q dividido por 2πε0 LR. L é o tamanho desse cilindro e o R é o raio do cilindro. No caso aqui, nós temos duas armaduras, uma de lado tamanho A, que é a armadura interna, e outra armadura de raio B, que é a armadura externa. A armadura interna está carregada com carga positiva mais Q, e a externa carregada com carga negativa menos Q. Se nós aplicarmos agora esse valor do E dentro dessa integral aqui, nós vamos ter que o V vale menos a integral de A até B, que é o tamanho do raio, do valor do campo elétrico, é Q sobre 2πε0L R, dr. Esse valor é um valor constante, nós podemos tirá-lo da integral, e a integral do que sobrou é de 1 sobre R dr, é ln de R, variando de B até A. Resolvendo essas contas, nós vamos chegar que o potencial vale ln de B sobre A vezes Q dividido por 2πε0L. Agora nós queremos calcular a capacitância. Sabendo que a capacitância é dada pela razão Q sobre V, basta que nós passemos
esse V para cá e tudo que não é V para o outro lado. Nós vamos tirar que a capacitância vai valer 2π ε0 L dividido por ln de B sobre A. O objetivo dessa aula é trabalhar com capacitores, no nosso caso aqui vão ser esféricos, de raios diferentes, para quando nós fizermos o contato deles por meio de um fio que vai conduzir os elétrons, nós sabemos quais vão ser as cargas finais de cada uma dessas esferas, baseado nas cargas iniciais de cada uma delas e no tamanho dessas esferas. Para nós resolvermos esse problema, nós vamos partir dos seguintes princípios. A carga, ela se conserva, então a soma das cargas no início, que é Q1 e Q2, é igual à soma das cargas no final, que é Q1' e Q2'. E o mais importante aqui vai ser que os potenciais das esferas vão se igualar quando a transferência de elétrons parar. O valor da capacitância é dado pela carga dividido pelo potencial. O potencial é dado pelo valor da carga dividido pela capacitância. Então, nós vamos ter que, para a esfera 1, no final, nós vamos ter Q1' dividido por C1 igual a Q2' dividido por C2. Como nós havíamos calculado, o C é 4π ε0 vezes o tamanho do raio. Ou seja, o C1 é 4π ε0 vezes R1 e o C2 é 4π ε0 vezes R2. Nós podemos cancelar esse 4π ε0 aqui e nós vamos tirar a relação que Q1 é igual a R1 sobre R2 vezes Q2'. Agora nós vamos substituir essa equação que nós achamos na conservação das cargas. Quando nós aplicamos isso, nós tiramos que o valor de Q1' é dado por Q1 mais Q2 vezes o raio R1, que é o raio da esfera de carga Q1', dividido pela soma dos raios R1 mais R2. Fazendo o raciocínio análogo para a carga Q2', nós vamos ter que a carga Q2' vai valer Q1 mais Q2, que é a soma das cargas, dividido pela soma dos raios, vezes o valor do raio R2, que é a carga, que é a esfera que contém a carga Q2'. Nós podemos generalizar esse resultado para N esferas. Suponha que você tenha N esferas, cada um com raio R1 e carga Q1, a esfera 2 com raio R2, carga Q2, e cada esfera I ela vai ter um raio RI e uma carga QI. Quando nós realizarmos o contato por meio de um fio que vai conduzir os elétrons, nós vamos determinar a carga final de cada uma dessas esferas. Nós podemos generalizar isso numa fórmula só. A carga final da esfera I ela vai ser dada pela soma das cargas iniciais dividido pela soma dos raios de todas as esferas vezes o seu próprio raio. Ou seja, a esfera Q1, por exemplo, a esfera 1, ela vai ter uma carga final Q1', que é dado pela soma de todas as cargas iniciais, que vai de Q1 até Qn, dividido pela soma de todos os raios, que vai de R1 até Rn, vezes o valor do seu próprio raio, R1. Vamos agora realizar um exemplo, e nesse exemplo nós vamos calcular a capacitância da Terra. Sabendo que a Terra tem um raio R de 6.400 km e sabendo que a permissividade do ar vale 8,85 vezes 10 a menos 12 em unidades SI. Nós sabemos que a capacitância é dado pelo produto 4π ε0 vezes o tamanho do raio, ou seja, isso é 4 vezes 3,14 vezes o ε0 vezes o raio, que é 6.400 km. Vamos passar isso daqui para metros. Nós temos quilômetros, que é o cubo, andamos 3 casas para cá, 10 a sexta. Nós achamos 7,12 vezes 10 a menos 4 farad, que é um valor extremamente grande para as unidades que nós estamos habituados a usar. Vamos transformar isso aqui para microfarad. Nós vamos ter 0,071 microfarad, que é a unidade habitual de capacitância, o microfarad.
Com isso, nós percebemos que a Terra, que é muito grande, tem uma capacitância da ordem de microfarad. Então, os capacitores que nós usamos no dia a dia, eles também vão ter capacitância dessa ordem de microfarad. No nosso segundo exemplo, suponha que nós tenhamos 3 esferas de raios 3, 6 e 1 centímetro, com as cargas marcadas aqui: 1 microcoulomb, menos 3 microcoulomb, 5 microcoulombs. Vamos supor que nós colocamos essas esferas em contato até estabelecer o equilíbrio eletrostático, que é quando os potenciais se igualam, ou seja, as diferenças de potenciais são zero, não vai haver a transferência mais de elétrons. Vamos calcular agora a carga adquirida por cada uma dessas esferas. Para essa primeira aqui, vamos chamar de Q1, nós vamos ter que a carga final, que é Q1', é dado pela soma das cargas. A soma das cargas, ela vale 1 menos 3 mais 5, que é 3 microcoulombs. E o somatório dos raios vale 3 mais 6 mais 1, que é 10. Então a carga Q1', ela vai ser soma das cargas dividido pela soma dos raios vezes o seu próprio raio. Ou seja, ela vai valer 0,9 microcoulombs. A carga 2, que é essa carga maior aqui, ela vai adquirir uma carga que é a soma das cargas dividido pela soma dos raios vezes o seu próprio raio, que é 6. Ou seja, ela vale 1,8 microcoulomb. E a última carga, a de raio 1 centímetro, ela vai ter soma das cargas, soma dos raios, vezes o próprio tamanho do seu raio. Isso daqui vai dar 0,3 microcoulomb. Percebam que a soma das cargas Q1', Q2', mais Q3', que é 1,8 mais 0,9 mais 0,3, vale 3 microcoulombs, como era de se esperar, que é igual à soma das cargas no início. É isso aí, pessoal. Nossa aula de hoje termina por aqui. Hoje nós fizemos um estudo aprofundado nos capacitores esféricos e capacitores cilíndricos. Fizemos um estudo especial no capacitor esférico, quando ele possui apenas uma armadura esférica, e também aprendemos a calcular a carga dos capacitores esféricos quando há troca de cargas entre eles. Na próxima aula, nós começaremos o estudo dos circuitos resistivos capacitivos. Até a próxima.